Estamos de volta e agora falando de esportes, a Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Senado Federal vai discutir em audiência pública o projeto de lei que tem como objetivo regulamentar os esportes eletrônicos no Brasil. Meninas, é uma discussão um pouco polêmica, né, digamos assim, como é que está em andamento? É uma discussão que tem pontos tanto positivos quanto negativos. Eu acho que, como tudo na vida, né, o que a gente busca é o equilíbrio. Até então, essa lei que tem 6 cláusulas, ela tem se mostrado uma que carece de mais debate, por isso ela foi aberta para o debate público, depois da tramitação pelo Congresso Nacional. Sobre o projeto, a gente pode destacar uma cláusula, que é a cláusula 4, que eu acho que é muito importante da gente falar, que é a cláusula que direciona o aporte de investimentos. O aporte de investimento vai ser direcionado, segundo essa cláusula, às federações e confederações do esporte que serão criadas. Quando a gente fala de regulamentação, a gente pensa que é uma coisa que a modalidade no país não tem nenhum tipo de órgão que possa gerir e tudo mais. Mas no caso do esporte, existem 3 órgãos. Existe a CBEE, a Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos, a CBES, que é a Confederação Brasileira de Esportes, e a CBDEL, que é a Confederação Brasileira de Desportes Eletrônicos. Que cá para nós, 3 confederações, só que a gente vê que nenhuma delas se parece que luta verdadeiramente pelos direitos e pela causa. A gente vê três federações bem ausentes, né, Suzy? Exatamente, assim, 3 que não está valendo por uma, porque a CBDEL, ela recebeu um aporte do governo federal em 2016 para Rio 16 para desenvolver um campeonato dentro da competição. Não fez nada, esses R$200 mil foram perdidos, ninguém sabe onde foram parar. E mais do que isso, ela quer implementar um Superior Tribunal de Justiça para avaliar o esporte, para avaliar crimes e tudo mais que possam acontecer envolvendo o mundo dos jogos eletrônicos. Sendo que a infratora, até o momento, tem sido a própria CBDEL. E vendo em pontos negativos, essa conquista essa falta de direitos, né? Essa falta de direitos até o momento é negativa para o esporte, pensando nos atletas, porque não são reconhecidos. Uma das propostas é que o jogador ele vire atleta, né? Ele seja visto como um profissional e como um atleta. Uma das propostas. E também uma coisa que as pessoas que é muito comentado quando abre esse debate é que o futebol ele não tem dono, o vôlei também não, mas os jogos eletrônicos têm dono. Tem desenvolvedora e tudo mais, tipo Rainbow Six, CSGO, o próprio LoL, né, que é um dos mais jogados. E essa comparação que você fez é algo que deve ser muito avaliado e repensado pelos parlamentares que estão levando esse projeto de lei adiante, porque eles estão colocando uma regulamentação avaliando como se fosse um esporte normal. Mas o esporte, ele tem muito... vamos pensar, os esportes só existem porque tem desenvolvedoras da iniciativa privada desenvolvendo jogos para serem jogados, né? E no projeto de lei não tem nenhum tipo de incentivo. Exato, mas será que essa lei foram chamados os envolvidos que vai beneficiar desenvolvedoras, jogadores e tudo mais para esse debate? Será que foi chamado? Eu vi que Leila, acho que é Leila Brandão o nome dela, é uma senadora, ela criticou muito porque falou que vôlei e basquete eram esportes, mas arma e tiro não era. Se a gente fizer uma comparação bem besta, assim, bem fajuta mesmo, a gente pode colocar o tiro olímpico, que é um esporte. A gente pode botar até o próprio UFC. Eu sei que não é uma comparação equivalente, nunca vai ser, mas são coisas que são refutáveis. De uma certa forma equivalente. Eu creio que respondendo a sua pergunta, a melhor forma de responder é dizendo que, como foi aberto agora ao debate público, as pessoas têm a oportunidade de ir lá e colocarem suas posições, os cidadãos irem lá e colocar seus posicionamentos a respeito disso. E o debate está aberto, enfim. Vamos continuar acompanhando. E na última quinta-feira, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol entrou em campo para disputar o torneio Uber Internacional de Futebol Feminino, que contou com a participação de mais 3 seleções. O jogo marcou a estreia de Pia Sanhad. Pois é, no jogo com a Argentina teve goleada aí de 5-0, mas nesse com o Chile o resultado não foi tão satisfatório assim não, né? Mas tem uma justificativa
para Muito goleada. importante, inclusive. Que o time da Argentina, ele virou um time profissional só esse ano. Então é um time bastante recente, um time que ainda está descobrindo as suas jogadoras, descobrindo seu jeito de jogar e vendo as jovens promessas que o país tem para oferecer aí para uma futura seleção de sucesso, né? Pois é. Mas foi uma boa estreia da Pia, né? Mas vamos falar do jogo com o Chile? É o que ela falou até nas coletivas, né, Mil? Que ela falou que começar bem, começar com a vitória é sempre muito positivo, mas tem que avaliar toda uma conjuntura por trás. No segundo jogo, a gente consegue avaliar que o Chile já um nível maior de debate. Aí Exatamente. a gente já pode abrir para questões técnicas, para se realmente o placar foi justo, porque já era uma seleção que tem mais ou menos o mesmo nível de rodagem que a seleção brasileira. Pode ser equiparado. E tanto que nas nossas redes sociais, @TVUesporte, se você não segue lá, siga, a gente colocou uma enquete. Na sua opinião, o Chile mereceu o troféu da competição? A seleção chilena foi superior à nova seleção de Pia? E 20% das pessoas disseram que sim e 80% disseram que não. Tudo bem que a gente não abriu para os chilenos essa votação, a gente só abriu para o brasileiro. Está explicado um pouco do resultado. Mas se a gente avaliar em questões técnicas, né, Camila? A Pia testou várias alternativas ali, desde a substituição da Ludmilla, pela Ludmilla, né, a substituição que ela fez de Debinha por Ludmilla, para dar mais velocidade. Teve vários problemas nesse jogo também, com questão do campo. No primeiro tempo, caiu um temporal, né, em São Paulo. Dilúvio, né? Um dilúvio que alagou todo inclusive, o campo. falando sobre essa troca dela, eu, pelo menos, percebi Ludmilla muito mais leve do que quando ela jogava com Vadão. Ludmilla é uma jogadora, bem jovem, que tem muito ainda para se desenvolver e ela não jogou o que era esperado dela na Copa. Até porque ela é muito inexperiente, ela ainda não tem esse nível ainda de cabeça, que estou na seleção, sente o peso muito, porque é a seleção brasileira. Sim, claro. Mas com a Pia, eu acho que a Pia vai saber direcionar ela para o lugar certo, porque além dela colocar as jogadoras em campo para jogar, ela precisa saber se realmente é aquela posição, porque às vezes a jogadora não rende muito porque ela é melhor em outra posição. Então, pode ser que com o tempo a Pia ajuste. Esse é um período de ajustes, de trocas, e que ela está montando, ela está dando a cara dela. Embora eu acho que nessa convocação tenha muito mais dedo da comissão técnica que ajudou, né? Porque eu acho que ela pouco sabe do que dela propriamente dizendo, né? Ela tem pouca experiência, né, dentro do futebol brasileiro, então a expectativa é que ela renove a comissão técnica para que ela tenha novos ares, que ela consiga ser mais criativa. E uma dessas questões de criatividade da Pia ali que se mostraram muito positivas foi a Aline Reis, assim, no gol. Até, vamos colocar um comparativo de goleiras, se a gente fizesse, né? A Endler, que é a goleira do Chile, foi considerada a melhor jogadora do mundo, goleira do mundo, e isso era pontuado todo momento no jogo, até pela altura dela. Tem 1,82m, bastante 83. alta. E em relação às nossas goleiras, né? A nossa goleira, no caso, tinha 1,62m, mais baixa que a gente aqui. A Bárbara também tem mais ou menos essa altura. E defendeu os pênaltis, assim, maravilhosamente bem. O Brasil, eu creio que poderia ter ganhado se pelo menos tivesse, de repente, vamos pensar aqui, se tivesse treinado, bate de pênalti nos treinos, que foi uma coisa que foi negligenciada, de repente, pela Pia, mas para aprender, né? Para as próximas oportunidades de treinar. Exatamente. E questões técnicas de posição, ela vai botando aos poucos. É tanto que tinha horas que ela pedia para as meias se afastarem, porque elas estavam muito perto e a bola não estava rodando. O meio-campo é o único jeito da bola rodar o campo todo e chegar, claro, ao gol. E elas estavam muito perto. E essa distribuição não estava sendo feita, mas eu acho que a Pia está no caminho certo e a gente vai conseguir muita coisa boa. Tá no caminho certo e tá chegando agora, ainda tem muito tempo para fazer as alterações necessárias, né? E a 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começou agitada nesse fim de semana. No domingo, o Flamengo retomou a primeira posição do campeonato no Maracanã, após vencer o Palmeiras por 3-0 em um confronto intenso. Já no Mineirão, o garoto Maurício, de apenas 18 anos, fez sua estreia pelo Cruzeiro e marcou um gol na partida contra o Vasco. Com a vitória celeste, a equipe se afasta da zona de rebaixamento do campeonato. Vamos começar falando aí desse jogo entre Flamengo e Palmeiras?
Pois é, né? O jogo só entre Flamengo, porque Palmeiras a gente não viu jogar. Milka falou um jogo intenso só de um time, né? Eu não vi essa A intensidade, desculpa, veio só de um lado, né? Veio só da parte do Flamengo. Inclusive, o time do Palmeiras tá surpreendendo o torcedor e as pessoas que acompanham, né, o time, porque ele vem de um histórico positivo. Foi o campeão passado do Brasileirão e teve até um momento, assim, até uns jogos atrás, desempenhado um bom futebol. Tinha uma questão do grupo bem fechadinho, mas aí aconteceu alguma coisa e aí é a abertura para especulação, porque não teve troca de técnico, não teve troca de jogador, não teve grandes modificações, mas foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores e sofreu essa goleada do Flamengo aí, que só deu Flamengo nesse jogo, né? Exatamente. O Flamengo foi totalmente avassalador, né? Não deixou nem o Palmeiras jogar um pouquinho, que foi bem egoísta da parte do Flamengo. A gente viu um Palmeiras que jogou 5 minutos do primeiro tempo, fez o primeiro gol e aí o time sumiu. Que inclusive o gol foi anulado pelo árbitro e estava correta a leitura dele, sim. E aí o resto do jogo foi só Flamengo jogando. A gente só via no ataque Gabriel, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta o tempo todo. O contra-ataque parece que vem um furacão. O Palmeiras totalmente... o time estava desorganizado. A gente não sabe se por questões internas, não se sabe, mas sabe que o Palmeiras investiu muito, mais que no ano passado, para brigar por Libertadores, por Brasileirão. E o time depois da parada para a Copa América, o time parece que não voltou mesmo. O time parece que ficou lá mesmo pela parada e não voltou. Já o Flamengo queria destacar o trabalho incrível que faz o Jorge Jesus no Flamengo, que Abel Braga tinha algumas dessas peças e talvez não soube aproveitá-las de forma adequada, e aí Jorge Jesus, né? Não é só Jesus, porque ele não quer que chame ele só de Jesus. E aí Jorge Jesus chegou e tá encaixando o time, tá colocando o jeito dele, o jeito que ele quer que o time jogue, tá sabendo aproveitar peças que antes não rendiam tanto e o mérito vai exclusivamente para o técnico, né? Que a gente vê um time que a gente senta na frente da TV e vê um Flamengo jogando de forma bonita, de forma imponente e de forma muito, muito gostosa de se assistir. E falando sobre isso, né, Miguel, sobre esse trio que você mencionou aí, eles marcam quase 80% dos gols do Flamengo. Quer dizer, eles são tão efetivos e assertivos nas finalizações que o time, para barrar aquilo, tem que ser um time com uma defesa espetacular e que não era uma defesa que realmente o Palmeiras estava desempenhando no jogo. Exatamente, né? E agora falando de defesa, vamos falar do Cruzeiro e do Vasco, né? No Mineirão. A gente teve um jogo bastante equilibrado até. O Vasco jogou da mesma forma que vem jogando com o Luxemburgo, né? Ele já adquiriu essa forma de jogar, mas o Vasco perdeu, acho que ele tem nome, sobrenome e tem imagem. Pikachu perdeu mais um pênalti, né? Ele já havia perdido contra o Flamengo, mas Luxemburgo deixou ele bater. Acho que é muito mais para dar confiança ao seu jogador, porque o técnico tem disso, ele tem que acreditar. Mas às vezes acreditar muito Luxemburgo não funciona. E aí, Pikachu perdeu um pênalti e no final do jogo o Vasco levou um gol do Maurício, né? Que é uma jovem promessa do Cruzeiro, que vem aí jogando muito bem, que está sendo bem aproveitado e que, quem sabe aí, é um dos futuros jovens que estarão na seleção principal. Pois é. E por enquanto a tabela está assim. O Flamengo liderando com 36 pontos, o Santos em segundo com 36, o Corinthians em terceiro com 31 e o São Paulo em quarto também com 31 pontos. E por hoje é só, o programa dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Quero agradecer aos nossos comentaristas de hoje. Obrigada, meninas, por mais uma segunda. Obrigada, Milka. Obrigada, Suzy, por mais uma segunda. E obrigada a você que nos assiste. Obrigada, meninas, pela companhia. Obrigada a você e de casa também. E nos acompanhe em nossas redes sociais, que vai aparecer aqui na tela. Te espero próxima semana. Tchau!